Mariano, seja muito bem-vindo ao Papo de Founder. É um prazer recebê-lo aqui. Bom que você separou um tempo para a gente conversar e a gente vai poder conhecer um pouco mais da tua trajetória, conhecer um pouco mais da Xenia, o negócio que você fundou, que você é CEO. E eu queria começar um pouco desse nosso papo, primeiro conhecendo um pouco mais do Mariano, apresentando mais o Mariano e a tua trajetória para quem está assistindo a gente. Então, conta um pouco mais quem é você, como é que você chegou até aqui e a partir disso a gente vai conhecer um pouco mais da empresa e do mercado. Ótimo. Olá, Luiz. Muito obrigado por me convidar. Super prazer estar aqui. Deixa eu te contar um pouquinho, então. Eu sou engenheiro originalmente. Eu comecei a trabalhar em software muito tempo atrás, quando ainda não era super fashion trabalhar em software nem nada disso. E comecei a trabalhar em healthcare um pouco por casualidade da vida. Eu comecei a trabalhar numa companhia argentina primeiro, depois fui trabalhar para Lilly, que estava começando a operação na Argentina, e eu trabalhei ajudando eles a montar a operação na Argentina. De aí eu fui a pegar um MBA a Harvard, trabalhei um tempo para McKinsey em Europa, depois trabalhei para McKinsey em Boston, e de aí fui trabalhar a Nova York para Pfizer, uma companhia super grande naquela época. Eu trabalhava na parte de M&A deles. A gente fez um deal muito grande naquela época, um deal de 60 mil milhões de dólares, 60 bi. E como consequência disso, eu acabei vindo para o Brasil para ajudar a montar a estrutura aqui no Brasil. A gente tinha muitas companhias locais e não tinha um alinhamento bem claro do portfólio dentro da linha, dos resultados das duas companhias juntas. E aí a ideia era vir um ano e ficar vendendo o que sobrava e comprando o que faltava, mas acabei ficando até agora. Um pouco porque caí no momento certo, o Brasil começou a crescer muito, isso era 2003, a seguinte década do Brasil foi incrível, crescimento o tempo todo, apreciação do real, então o crescimento em dólares era ainda maior, e Pfizer acabou me dando oportunidades. Eu fui diretor de marketing lá, depois fui chefe de uma das áreas de farma da Pfizer, e chegou um ponto, honestamente, en el que eu queria sair e ver algo um pouco mais empreendedor. Eu tinha essa vontade de tempo, e acabei saindo para Warburg Pincus, que naquela época não estava no Brasil. Eu trabalhava no escritório de Nova York, mas olhando ativos aqui no Brasil. E com Warburg a gente acabou comprando o Bausch Lomb, e eu acabei entrando como parte do time da Warburg em Bausch Lomb. Foi um deal super bem sucedido, e muito foi por sorte, na verdade, como muitas coisas na vida. Mas acabamos comprando a companhia por 4,5 bilhões, um deal enorme. De eso tínhamos 3 bilhões em dívida. Naquela época os juros eram muito baixos, então era fácil colocar bastante dívida por cima, e a gente terminou vendendo a companhia alguns anos depois por 9 bi. Então, 9 bi menos 3 de dívida são 6 bi sobre 1,5, quase 3, 4 vezes o capital. Foi um deal que todo mundo saiu muito bem sucedido, tanto em dinheiro como em histórias. E eu queria voltar a fazer algo similar. Eu queria montar uma companhia de biotech latino-americana. Naquela época, a biotech não vinha muito no Brasil. Eh, Tinha um monte de produtos super interessantes de biotech, e não tinha uma boa casa em Latinoamérica para licenciar. Tampouco porque não tinha naquela época companhias que estivessem muito interessadas em isso. Hoje tem mais, hoje tem muitas companhias brasileiras licenciando produtos tech, etc., mas naquela época não tinha. E a outra coisa é que não tinha muita companhia pan-latino-americana. Tinha muita companhia no Brasil e não tinha tanta companhia que tivesse footprint no resto dos países. A gente que convencia a Advent desse negócio. A gente comprou uma companhia primeiro na Colômbia, depois compramos uma companhia na Argentina, depois compramos uma companhia no Brasil. A gente acabou juntando as três. Eu tomei a posição de CEO, e a gente trouxe para Latinoamérica umas 55 moléculas de biotech daquela época, de companhias como Celgene, Gilead. Hoje companhias maiores, naquela época todavía companhias de relativamente pouca quantidade de moléculas.
A gente chegou a uns 350 milhões de dólares de revenue e decidimos fazer IPO. A gente fez um IPO em 2017 e vendimos a companhia, bom, metade da companhia no IPO, por alrededor de 500 milhões de dólares. Foi uma companhia inteira, valia um bi. E vendimos depois o resto da companhia para uma companhia canadense. De aí eu saí, a gente tinha uma companhia, existia uma companhia no mercado que era da TPG, que estava tentando fazer uma coisa similar à nossa, que chamava Moksha8. Mas não tinham sido muito bem sucedidos. Montrou Partners, comprou eles e me convidaram para investir também lá. Eu acabei investindo e ficando no board. E a gente terminou vendendo aquela companhia. Compramos por uns 70 milhões de dólares, vendimos por 250 milhões de dólares pouco tempo depois também. E aí foi que eu comecei a procurar outras coisas para fazer. E aí foi que eu estava bastante interessado em voltar a fazer tecnologia. Eu tinha feito muito de finanças durante esse tempo e eu veia que healthcare não tinha sido ainda muito disruptado por tecnologia. Então eu achava que estava chegando a hora em que a gente tinha suficientes dados e 5 anos atrás, os começos de lo que hoje é AI, para analisar esses dados. E foi com isso que a gente começou a Xenia. A gente começou pensando 70 a 80% dos custos de healthcare são doenças crônicas, 60% das doenças crônicas são ineficiências que não têm a ver com a gente não saber administrar a doença, sino que tem mais a ver com a gente não tem os dados suficientes e não analisa o paciente em sua totalidade o tempo todo. Então, a gente começou construindo um software para monitorar pacientes crônicos e o software foi muito bem sucedido. A gente conseguia baixas de custos de 15%, baixas de mortes por diabetes de 20%, baixas em enfermedades, doenças cardiovasculares, baixas em doenças cerebrovasculares também. Porém, a gente não conhecia, não encontrávamos o caminho das pedras para vender esse produto. A gente tentava vender via médico, muito fragmentado, muito difícil de conseguir traction. Tentamos vender para planos de saúde e achamos que o plano de saúde não tem um horizonte suficientemente comprido de pacientes afiliados. Então, não se importam tanto. Não é que não entendam que é lá, cuidar dos não sei, obesos hoje vai gerar menos siniestralidade lá na frente, mas é que esses são processos biológicos que duram vários anos e não necessariamente os pacientes duram essa quantidade de anos com o plano. Então a gente terminou entendendo que quem mais se importava por el negócio, porque tinha o dor, eram as companhias. Só que as companhias não entendem suficiente de healthcare, eles entendem de comprar um produto que cuide a saúde dos empregados, que obviamente inclui o seguro de saúde, inclui alguns outros pontos que a gente pode comprar, um programa de saúde mental, um programa de saúde feminina, etc. Mas não tem muito critério de como fazer isso e de como ajudar aos empregados deles a efectivamente fazer o melhor uso desse plano. Então a gente terminou montando, compramos uma corretora de seguros, justamente para entrar dentro do caminho de negócio com as companhias, mas a gente virou a forma que a corretora de seguros é remunerada. As corretoras de seguros normalmente são remuneradas por um porcentagem do que a companhia gasta, o qual implica que para a corretora de seguro é melhor que a companhia gaste mais e não menos, e portanto tem pouco incentivo para ajudar as companhias a gastar menos. A gente falou para as companhias, a gente não vai cobrar uma porcentagem do que faz de vocês, sino que vai cobrar uma porcentagem do que a gente poupa. E a gente começou assim uns 2 anos e meio atrás, comprando essa corretora que era unas 25.000 vidas. Hoje a gente está por cima das 100.000 vidas, inclusive com alguns clientes muito renomados. Sei lá, Pinheiro Neto, por exemplo, é cliente da gente, Ultragaz é cliente da gente, Tivit é cliente da gente. São companhias muito grandes que confiaram em nós. E a gente está conseguindo resultados muito interessantes. A gente está conseguindo baixas em siniestralidade, que é o mesmo que falar pessoas menos doentes, gastam menos em
en médico, de alrededor de, a gente está con una siniestralidad alrededor del 75%, que eso es o que a compañía gasta versus el premio que paga de seguro, quando o mercado está por volta dos 90. Então a gente está com uns 15 pontos percentuais por baixo. E em termos de preço também, a gente está tomando ajustes alrededor del 7% cada ano na média da nossa base, sendo que a média do Brasil toma já ajustes alrededor de 15 al 20%. Então a gente está também conseguindo não só melhor saúde, sino materializando isso em menores custos, que sei lá, a gente está caminhando por esses lados por agora. Muito interessante, assim, só para dar um overview, é legal ver a tua trajetória por ter passado por tantos lugares que são ultra consolidados no mercado, por ter tido experiências que, querendo ou não, dão muita base para definir ali um perfil empreendedor mais sólido, maduro, com uma melhor visão de mercado enquanto estratégia e posicionamento. E me chama a atenção esse início da jornada da Xenia, na compra da corretora de seguros, porque isso é um movimento também que muita empreendedora e muito empreendedor de startup acaba não atentando, que É. para entrar em alguns mercados, muitas vezes esse tipo de movimento é importante ser feito para você habilitar inicialmente o seu serviço e se desenvolver enquanto inovação ali, né? Foi bem difícil, para ser honesto. A Xenia foi, al principio, fundada únicamente por mim, depois a gente conseguiu Venture Capital depois de um ano, e nós tínhamos já Venture Capital quando a gente foi a comprar essa companhia. Não foi fácil convencer a Venture Capital de fazer uma aquisição. O playbook naquela época, M&A era meio tabu. E a gente honestamente conseguimos fazer porque eu coloquei grande parte do dinheiro para comprar a companhia. Senão, eu não sei se a gente tivesse levantado venture capital para isso. Hoje, acho que venture capital é mais aberto para M&A, mas naquela época ainda não era. Não estava sendo tão assim. Eu acho que tem uma boa razão para não ser, honestamente. Como toda regra, tem exceções, e eu acho que para nós foi muito bom. Definitivamente era o caminho certo para fazer. Mas tem que considerar que eu tinha feito muito M&A no passado, então eu sabia a risco que a gente estava tomando, eu sabia onde ia dar pau, e de fato deu pau em muitos lados que a gente conseguiu contornar. E então o risco de integração da companhia e o risco de perder o foco em tecnologia era menor. Mas eu acho que faz sentido ser prudente quando a companhia é muito pequena. Você pensa que nós tínhamos uma companhia com menos pessoas, y con zero revenue. Y nos integramos nos compramos una compañía que era o dobro da gente em termos de pessoas, e tinha revenue. Então, o risco de a gente perder o rumo aí e voltar a uma companhia que era 100% digital em uma companhia brick and mortar existe. Então, eu acho que é lógico que o Venture Capital tenha receio de fazer essas coisas, mas como todas as coisas, em alguns casos fazem sentido, no nosso fazia todo sentido. Exato, exato. E tem isso, né, a gente quando fala sobre M&A para startups, a gente geralmente fala do M&A da startup em processo de Exato. venda. A gente não fala muito sobre a aquisição de negócios e é muito do que você falou, existe uma complexidade na pré-aquisição e você identificar o negócio, você avaliar bem o negócio, você ter ali uma boa precificação e uma boa negociação, mas existe uma complexidade muito alta na pós-aquisição, que é o Sim, que você sim, colocou, a sim. integração de serviços, não migrar, no caso de vocês, para se tornar uma empresa de serviço e não tecnologia, o risco disso é muito grande e está muito atrelado, de fato, É. ao teu perfil, à tua experiência, aquilo que você já tinha feito antes da Xenia, que dá um pouco mais de tranquilidade para o teu investidor dizer assim: "Ok, faz sentido É. o M&A e o risco por trás disso é menor do que se fosse alguém sem nenhuma experiência nisso fazendo esse movimento", né. Exato, exato, exato. Eu acho que no nosso caso fazia muito sentido. Eu acho que tem que ter bastante cuidado quando você faz isso sendo uma companhia pequena, e se integrando em uma companhia que já tem um modus operandi de trabalho. Integrar as culturas foi bem difícil. A gente era muito focada em conseguir esse tipo de coisas. Sabíamos que essas coisas vinham, então eu acho que isso ajudou muito. Mas se não, eu acho que tem companhias que têm acabado comprando a outra, né? Sim. Exatamente.
Exatamente. Mas aí trazendo, Mariano, para o contexto mais da Xenia hoje, deu para entender, vocês são uma plataforma voltada à gestão de seguro-saúde, vocês têm ali uma pegada muito em redução de custo para as companhias, mas me conta um pouco como é que vocês se posicionam, me conta um pouco quem é o Hum. teu público-alvo e como é que você está vendo o mercado hoje, enquanto oportunidades e eventuais barreiras ou ameaças para o teu negócio se desenvolver e se consolidar cada vez É. mais nesse mercado. Cara, o sistema de saúde foi criado em 1940. Então, tem o shape dos problemas que a gente tinha em 1940. Então, tem coisas que dependem muito de um paciente chegar a um médico. E o paciente chega ao médico quando tem um sintoma visível. Se você pensa nas principais doenças em 1940, eram doenças infecciosas. Então, as doenças infecciosas são muito óbvias. Você tem febre, tem dor, tem moléstia. Você vai ao médico muito rápido. Você não precisa de um sistema que esté te avaliando e entendendo dónde que estão tuas debilidades, porque não tem muito como prever. E, além disso, é muito óbvio quando você contrai. As doenças crônicas são muito diferentes. Não é nada óbvio quando você vai contraindo a doença, e se tem como prever. Então, o sistema não está bem desenhado se você aguarda a que exista o sinistro e o seguro simplesmente fica aí aguardando isso e pagando o sinistro. Se você tem forma de fazer isso, o lógico é ir hacia atrás e, em vez de aguardar a que o sinistro exista, é identificar potenciais sinistros antes e o evitar ou diminuir a gravidade do sinistro. Porém, fazer isso há 10 anos atrás era impossível. O número a quantidade de dados que você tem que investigar para fazer isso é gigantesca. Para ter uma ideia, healthcare é responsável entre 40% a 50% do total de dados do mundo. Então, a base de dados que você tem que investigar é gigantesca. E fazer isso sem uma integração de dados que é bem complexa, os dados vêm de múltiplas fontes, tem que ser colocados em um data lake suficientemente robusto para interconectar todos eles, para entender as relações entre variáveis, etc. Só realmente agora que a gente tem essa capacidade. E, além disso, mesmo se você coloca todos juntos em algum lado, analisar eles sem AI é absolutamente impossível. Nós temos 100.000 clientes agora aproximadamente, 100.000 pacientes aproximadamente, e para nós isso leva 95 milhões de inferências clínicas cada mês. Então, mesmo se eu tivesse todos os médicos do Brasil fazendo isso, trabalhando para mim, coisa que obviamente seria impossível, eu não chegaria. Não tem como fazer isso em escala humana. Então, só é possível fazer isso com AI. Então, é muito recente como a gente tem que mudar o sistema para fazer funcionar, mas o que era um sistema que está aguardando o paciente chegar e gerar o sinistro versus um negócio que está monitorando permanentemente o paciente e entende onde esse paciente tem que ser administrado, essa mudança que nós precisamos de paradigma para efectivamente virar healthcare algo que seja escalável. Hoje, como se sabe, o Brasil tem 30% da população muito bem coberto por planos privados, mas um 70% que não está. E nos últimos 10 anos temos crescido zero. Já a penetração de planos privados de saúde tem sido zero. E provavelmente tem risco de decair, porque o preço do plano de saúde cresce 2 vezes meio mais rápido que a inflação. Então, eventualmente, as companhias não vão poder pagar menos. A menos que a gente mude o shape de como a gente assegura uma população, e assegurar não implica só administrar o custo quando acontece, sino prever sinistros e também entender onde estão as debilidades e as fortalezas dessa população. Então, se essa população tem, por exemplo, chance de ter doença mental maior que a média, ou chance de ter obesidade maior que a média, e atacar esses problemas, cada um especificamente, a gente simplesmente não pode avançar nisso. Então, a gente vê uma modificação completa do sistema de saúde. Hoje, nossos concorrentes são os brokers tradicionais. Então, a Marsh, a Aon, a Alper, todas as companhias gigantescas que têm séculos no mercado.
Então, nossa aposta aqui é que, claro, a gente é muito menor do que eles. Para poder concorrer contra eles, temos que fazer alguma coisa diferente. Se a gente pretende concorrer contra eles fazendo o que eles fazem melhor, é absolutamente impossível. A marcha é gigantesca, super companhia, séculos de mercado, etc. Então, mas nós achamos que chegou o momento de fazer as coisas de maneira diferente e que nosso modelo é realmente superior ao resto e os resultados começam a mostrar isso. Isso é muito legal também, porque tem 2 fatores na tua fala que são muito importantes e todos eles usando tecnologia muito forte, né. O primeiro é para você dar vazão a algumas demandas operacionais, né, então quando você traz ali a proposta de inteligência artificial, fica muito claro que é a tecnologia a favor da otimização operacional ali da primeira relação do paciente com a estrutura de saúde, mas esse final agora também é muito importante, porque o que dificulta muito a relação do seguro-saúde com a população via as companhias é essa falta de predição. Na linha Exato, média de mercado, a gente ainda não tem essa predição estabelecida como um padrão. E ter uma tecnologia que consiga dar essa predição, que consiga ajustar melhor a projeção de custo que a gente pode ter, entendendo o perfil do paciente que está ali na ponta, isso de fato pode criar uma relação mais justa entre o claro. seguro-saúde, a companhia e o paciente, né? Oh, eu acho que é bom para os dois. O seguro também gosta de ter uma população melhor cuidada, que Isso, eles têm mais visibilidade do que vai acontecer com a população no futuro. Então, não, não são objetivos encontrados. Lo que tem que conseguir é um sistema realmente baseado em dados e que permita encontrar a pessoa certa. A gente sempre fala. Nós estamos tentando aqui encontrar a cola da distribuição da direita, ou seja, aqueles que vão a estourar o plano de saúde, que normalmente são responsáveis pela maior parte do custo. E o sistema de prevenção analógico, vamos falar desse jeito, ele lida muito por a cola da esquerda, aqueles que têm pouco despesa de saúde. Então, eu sempre, meio na brincadeira, eu sempre falo, se eu começo a dar Ozempic de graça na Faria Lima, vou ter 50 quarteirões de fila, mas os primeiros 49 quarteirões vão ser, sabe, meninas que têm 1 quilo a mais, porque são as que mais se cuidam. exato. Então, o sistema não é que é inútil fazer prevenção do modo clássico, mas normalmente acaba prevendo aqueles que se cuidam mais. E aqueles que se cuidam menos são mais resistentes a essa prevenção. Então, é Exato. importante colocar dados para entender onde você investe. Não é que seja errado investir nas pessoas sanas, lógico que é correto, mas não vai ter tanto impacto como investir naquelas pessoas que se cuidam menos. E é o que você falou no começo, né? Quando você falou de pessoas com doenças crônicas, uma das grandes dificuldades que a gente tem é a regularidade de tratamento, né? Então, Exato. pessoas com diabetes, hipertensão, são tratamento de ato contínuo. Então, a não continuidade ou a não garantia que a pessoa está seguindo ali os cuidados básicos com a sua doença crônica pode gerar um sinistro muito maior que Sim, poderia ter claro. sido evitado com ações não paliativas, mas com ações de fato preditivas, funcionais, né? Que eu acho que o É. exemplo do que você deu do Ozempic é muito isso. Existem ações preditivas e preventivas que elas, via de regra, não é funcional, é o que você falou, às vezes é uma mudança de estilo de vida, você diminui custo do lado da saúde, de fato, mas Uhum. outros cenários não, né? Então, pessoas com doenças crônicas, pessoas em relação de trabalho, mas com alguma situação de vulnerabilidade, lugares onde moram, então, assim, tudo isso é influência sobre o que vai ser a saúde daquela pessoa, né? E tecnologia é muito bom para isso, porque você consegue ter tempo de resposta Claro, muito rápido, né? claro, claro, exacto. E e aí, Mariano, pô, primeiro é uma visão de mercado que eu acho que é muito bem fundamentado. Tem um ponto também que você falou no começo da sua fala que é importante, que o mercado de saúde, né, para a tecnologia, de fato ele teve um boom de soluções ali em 2020 por conta da pandemia, onde tudo virou solução emergencial, mas independente daquele pico que a gente teve, é um mercado que ainda precisa ser muito bem assistido Sim, por soluções tecnológicas que deem essas novas propostas, que mudem comportamentos. O que você falou de plano de saúde dos anos 40 para cá, ter um comportamento quase igual, assim, com poucas mudanças,
isso é um elemento que, tipo, é o que a gente espera de produtos tecnológicos se propondo a Correto. resolver, se propondo a mudar, né. Muitas vezes o problema é a não mudança de alguns processos, né, então isso Correto, se torna. correto. Correto, e no fim, healthcare talvez seja a última indústria gigantesca não disruptada, não? Se você vê quanto mudou finanças desde ano 2000 até agora, é Exato, mudou completamente, completamente. exato, exato. E saúde, não. Se você chegando ao mesmo médico, a consulta é muito parecida, o plano de saúde é muito parecido. Então, e eu acho que em parte é porque a tecnologia não era suficientemente boa em ano 2000, era suficientemente boa para finanças, mas não era suficientemente boa para healthcare. Agora acho que a gente está começando a ver realmente companhias mudando o jogo. É isso aí, é isso aí. E cara, tem um ponto legal na trajetória de vocês, né, a Xenia já é uma empresa maior, tem ali um time bem estruturado, um posicionamento de mercado bem estruturado, e desde o exemplo que você deu ali do M&A para cá, você tem ali relacionamento com captação de investimentos, e Sim, eu acredito que essas captações, para além daquele M&A que você fez, teve muita influência e impacto no desenvolvimento do negócio. Então, me conta um pouco, na tua visão de founder, na tua visão de CEO, qual a importância, no caso da Axênia, captar investimento, trazer esse recurso e o que isso impactou de fato no crescimento e no posicionamento que vocês têm hoje no mercado? cara, eu acho que cada vez que a gente captou a companhia mudou. Ou seja, nós começamos a companhia praticamente com dinheiro meu e pouquinho de Friends and Family, foi alrededor de $1 milhão, e com isso a gente viveu um ano fazendo um protótipo, sem tentar vender, sem nada, simplesmente estudando o mercado e fazendo um protótipo. Ahí nos captamos alrededor de 3 millones con Venture Capital. Ahí entró bueno, Patria, entró Big Bets, entró NXTP, Alexia, Addition, un fondo americano también. Y eso nos permitió a gente encontrar o caminho comercial. Essa fase foi que a gente comprou a corretora. Para comprar a corretora, a gente teve que fazer uma extensão disso, porque não tínhamos o suficiente caixa para fazer. Aí onde te falo que de volta foi uma mistura entre dinheiro meu e dinheiro fundamentalmente de Pátria naquela época. Com isso a gente comprou a corretora, depois fizemos uma captação relativamente pequena, porque a gente ainda não estávamos no momento correto para fazer a Série A. A gente ainda tinha muita coisa analógica, muita conversão da companhia antiga para a companhia nova, que só conseguimos fazer a cabo de 2 anos. Então levantamos um pequeno dinheiro, mas foi quase não foi uma rodada. A gente fez um board meeting, foi muito engraçado. A gente fez o board meeting, falou que queríamos levantar, não me lembro, $1,5 milhão, e fechamos a rodada aí entre os board members, no momento. Em uma hora tínhamos levantado $1,5 milhão. E, e depois a gente acaba de fazer uma rodada de Série A, onde liderou a Canary, temos Indicator, Sentinel e alguns dos fundos que a gente tinha atrás. Eu também coloquei um pouco de dinheiro mais. A gente levantou aí $12 milhões e a gente está começando agora a investir nisso. Não, a gente passou de ter uma força de vendas de 2 pessoas a 20 e poucas pessoas em um mês. E bueno, investimos un poco más en producto, investimos más en customer success, en fin, la compañía ahora ya está bastante más parruda, debe estar por volta de los 100 pessoas já. Então, uma estrutura assim, como você falou, mais parruda, mais de companhia real. Aliás, eu ainda tenho mixed feelings, sabe? Esse negócio de ter uma companhia super pequena, eu estou olhando para ali e tem um monte de pessoas. É bem weird, mas é bem legal. Eu vou chegar nesse ponto ainda, que agora eu fiquei curioso para saber um pouco mais desse misto de sentimentos, mas deixa eu dar um passo para trás antes, porque eu acho que é interessante pensar o seguinte: sempre que uma startup faz uma captação, e você colocou muito bem, é esperado alguma mudança no negócio que justifique aquela atração de capital. Nesse teu último cenário de captação, né, fazer uma série A, qual o desafio que você se colocou, que você colocou ao negócio, qual o marco que você pretende alcançar, qual é o ponto agora que você enxerga de: "É aqui
que a Xenia tem que chegar e esse é o desafio que a Sim. gente tem que bater com esse novo time agora. É, se você fez as coisas certas e a gente acho que cada vez fez, concordo, você cada vez que faz uma captação tem que ter alguma lógica. Se, mas obviamente também pode ter dado errado e você tem que captar no meio porque ora acabou o dinheiro, né? Isso também acontece. Mas a gente teve sorte de fazer sempre o caminho certo. O que você espera em uma companhia como nós é, nós já tínhamos, nós tínhamos, de fato éramos cash flow positive quando, antes de levantar a rodada, já éramos cash flow positive, a gente já tinha uma estrutura de vendas e de serviço e de renovação de contratos, etc., que mostrava que era possível, que o produto tinha um cliente, vai, que existia chamado product market fit, etc. Eu acho que a gente tem que provar agora é que podemos escalar isso, e que podemos escalar repetindo, sem necessidade sabe, de em cada coisa ter ao dedo do CEO, do chefe, tocando, que o processo comece a funcionar em forma repetitiva. O que acho que o seguinte investidor vai querer ver na gente é que, ok, a gente, vocês conseguiram fazer o que vocês fizeram de algum jeito, meio empurrando com a barriga, whatever, até agora. Não, agora você faz com processos e vocês podem medir e vocês podem crescer. E qualquer um pode fazer. É uma máquina que se repete, sabe? No tivemos 3 vendedores estrella, tenemos que tener 30 vendedores que no necesariamente son estrellas, mas que siguen o proceso da compañía. Eventualmente, para la compañía virar una compañía grande, precisa ser una compañía repetible. Isso é muito legal. E aí, de fato, essa última informação dá mais um tempero para minha última pergunta, que é na tua visão, e aí na tua experiência, qual o papel do CEO num negócio como a Xenia? Mas aí eu vou trazer esses temperos Ah, adicionais do que você foi falando aqui. E o primeiro ponto que me chama a atenção, que eu queria que você comentasse, é ver a empresa dar um salto em tamanho de equipe, né? E isso é uma dificuldade que muito founder tem. Dizer assim, ok, eu tenho um time aqui com 10 pessoas, com 15 pessoas, com 20 pessoas, e de repente eu preciso ter uma equipe com 100 pessoas. E o segundo ponto que você coloca agora no final é: eu preciso também descentralizar algumas coisas. Eu preciso colocar pessoas em algumas cadeiras que não dependam de colocar o meu dedo para que as coisas aconteçam, né? Então, concordo, me concordo. conta um pouco dessa tua visão do papel CEO nesse cenário que você está vivendo agora. Cara, eu acho que nesse momento aqui não é tanto o CEO como o time. Você tem que ter três, quatro, não, talvez não muitas mais, mas ter três, quatro pessoas que primeiro são sócios da companhia. É impossível criar uma companhia maior se você acha que vão ser todos empregados e que você vai ficar com todo o upside. Precisa ter sócios da companhia que a gente sempre fala aqui, meio piada, mas eu sempre falo para eles, cara, aqui nós podemos sair todo mundo sem um centavo. Também podemos sair todo mundo de Ferrari, mas nunca vai acontecer que eu saia de Ferrari e vocês andando. Isso a gente estrutura a companhia desse jeito. Então é importante que fazer isso porque o CEO, me parece que o papel do CEO é muito dependente de quem que é o CEO. Se a pessoa tem, no meu caso, eu agrego muito valor em visão, agrego muito valor em M&A e agrego muito valor em produto. Não agrego muito valor em vendas. Meu passado não tem muitas vendas que eu possa entender, mas Ivan, que é meu sócio aqui, sim. Então, e ele toca isso muito bem. A parte de Customer Success, nosso caso, é uma venda muito consultiva. Então, nós temos uma pessoa, a Priscila, que vem da McKinsey, que entende esse negócio perfeitamente de princípio a fim. Então, eu acho que é importante para o CEO nesse momento realmente focar-se em donde ele acha que agrega mais valor. Não é ainda uma companhia tão grande sei lá, como a companhia anterior que te falei que a gente fez um IPO. Em uma companhia que você chega a nível de IPO, o CEO fundamentalmente faz estratégia e relacionamento com investidores e pouco mais. Deployment de capital, relacionamento com investidores e estratégia é quase tudo. Aqui ainda não é tão grande a companhia. Aqui o CEO ainda é uma peça fundamental. Alguma parte da companhia ainda cai em você. Então, por exemplo, o produto cai muito em mim, esse tipo de coisas ainda eu sou a cabeça. Então, acho que vai ser importante soltar o resto, porque é impossível que você, numa companhia desse tamanho, realmente seja bom de tudo. É impossível.
Então é muito importante para o CEO entender que já não é mais, primeiro não é mais tua companhia, é a companhia dos investidores também, você tem uma parte grande da companhia, controla a companhia, sim, mas não pode pensar desse jeito. Uma das coisas que a gente fez antes da rodada, de fato, foi mudar o chairman da companhia. Eu era chairman da companhia, a gente trouxe um chairman que me parece uma pessoa super bem sucedida, 20 anos sócio da McKinsey, professor de Harvard, board member de BTG Pactual, mas além disso também é sócio, também é uma pessoa que colocou seu próprio dinheiro na companhia e quer fazer crescer. E eu me sinto que eu reporto para ele. Tecnicamente, eu que controlo a companhia, eu poderia fazer o que eu quero, mas se eu não tenho essa disciplina de que tenha um board que efetivamente exerce o papel de board, minhas chances de fazer cagadas são importantes. Então, eu acho que essas são coisas que um founder tem que aprender a ir cedendo esse controle, porque é o que faz a companhia sustentável a longo prazo. O ideal, hoje a companhia não é suficientemente grande. Se eu morresse, eu acho que seria grave para a companhia. Mas o propósito da gente é que em algum momento não seja um problema para a companhia, que possa mudar de CEO e possa seguir avançando. Esse é o momento em que realmente as companhias começam a ser valiosas, quando não são um brinquedo de uma pessoa, sino que começam a ser uma estrutura que funciona independentemente das pessoas, não? Isso é muito legal, cara. E mais uma vez, 2 pontos do que você falou que eu acho muito importante. O primeiro deles é quando você falou dos seus sócios. Eu acho que isso é uma visão também muito clara sobre negócios quando chegam no momento que vocês estão, até antes do momento que vocês estão, tem que ter uma relação societária ali Sim. muito clara. E Sim, e nesse como você tamanho é fundamental. Nesse tamanho é exatamente, fundamental. Em uma companhia exatamente. muito grande, sei lá, na PepsiCo, você não precisa, o CEO não é sócio da companhia, é um empregado. Mas os salários são tão grandes que você consegue trazer talento suficiente para essas posições. Em nosso tamanho, a gente não consegue pagar salários de super executivos globais, sabe, motoristas, avião privado, não tem. Então você precisa que as pessoas sejam sócios para trazer as pessoas certas, senão eles vão para outro lado, né? Exato. E é muito claro quando você coloca isso com o fato de a nossa visão de ganho ou o risco de perder tem que ser igual para todo mundo, Exato, porque isso também é uma forma de você estabelecer bons perfis para ter como sócio, né? Tem correto. muita gente que tem sócio que o sócio está ali só para se ganhar. Se perder, não conte com ele, né? Então, assim, Não, não, tem é, que ser para os 2 lados, tem que é ser para os isso 2 aí. lados. Inclusive, a gente faz isso até com board members, isso. A gente não tem board member que não tenha colocado de seu bolso dinheiro na companhia. A gente dá também para eles, é totalmente lógico. Mas para meus sócios também, eles colocaram dinheiro de seu bolso, a gente dá outro tanto, então eles compram a condições favoráveis. Mas é importante a gente ter um pouco de skin in the game também. Só upside não alcança. Exatamente. E o segundo ponto que você colocou, que eu acho fundamental e que é muito difícil a gente trabalhar isso com fundadoras e fundadores, é esse respeito e esse cuidado que se tem quando você tem uma empresa investida e você tem sócios que você muitas vezes não, que todas as vezes, você tem que prestar conta. E não só Sim, o perfil que você trouxe como chairman, mas a estrutura de sócios que você sim, trouxe, investidores, essa troca, dizer assim: "Eu presto conta, eu tenho que dar um reporte, eu correto. tenho que ouvir", por mais que o poder seja seu, como você e é isso, cara, Mas não, eu acho que isso é é um se você quer realmente ser acionista e nada mais, tudo bem, tem um lugar para isso, coloca dinheiro e vai para casa, não tenho é problema isso. nenhum com isso. Mas se você insiste em ficar como CEO, então você já não é mais acionista puro, você tem que prestar conta para o resto dos investidores. É uma questão básica de disciplina. Exatamente. E é isso, assim, é o tipo de relação que você não escolhe, você precisa fazer. Você Sim, escolhe fundar o negócio. Depois que você escolheu fundar o negócio e captar investimento, você está tomando essa decisão de correto. precisar se relacionar, precisar ouvir, precisar mudar alguns direcionamentos por conselhos que venham dessas pessoas que apostaram em você. Então, assim, ouvir isso de você é muito importante, Mariano, porque é uma das coisas que a gente precisa sempre reforçar Não, é em quem está fundamental, ali é fundamental. exato, E eu te falo, se você vê na minha carreira, eu captei dinheiro muitas vezes com muitos diferentes fundos. Você não capta dinheiro tantas vezes se você não faz isso. Se você capta talvez a primeira vez, mas depois os investidores falam entre eles. Então, se exatamente. você não se comportou bem com algum investidor, it's gonna come back to bite you, É isso aí, porque é não isso aí. levanta mais.
Que é o que a gente fala muito de ter um founder que é investível, né, e o founder ser investível é isso, é o founder que a gente olha e fala assim: "Como é que foram as últimas rodadas Claro, dele? Como é que foi o relacionamento com outros investidores?" E isso tem essa comunicação muito transparente, muito aberta e é importante, porque faz parte da decisão de investimento, saber quem é o founder que sem está do outro dúvida, lado. sem dúvida. Mas Mariano, cara, muito bom conhecer tua jornada, muito bom conhecer a Xenia. Acho que, como eu estava falando aqui, é uma solução em um mercado que precisa ainda de muita tecnologia, muita inovação, muita cabeça voltada a mudar alguns padrões que a gente meio que se acostumou, mas que precisam ser diferentes. Muito bom conversar com um founder que passou por fases de crescimento e hoje está numa estrutura muito mais consolidada, muito mais bem distribuída, pensando em gestão, pensando em processo, pensando em otimização. Então eu acho que tudo isso é muito importante para quem escuta e quem assiste a gente até aqui. Te agradeço, só perguntar se você gostou desse papo. No, adorei, muito obrigado pela oportunidade. Cara, eu que te agradeço. Espero que quem chegou até aqui, está assistindo a gente, também possa tirar muito aprendizado, independente do momento que está a tua jornada empreendedora. Escutar pessoas como o Mariano e tê-lo como referência é importante para você saber alguém que está mais próximo de você, desenvolvendo negócios que conseguem dar bons passos de crescimento, que conseguem romper barreiras do mercado. E é isso, é o dia a dia, é a prática, é o aprendizado. E eu espero que a gente se veja aqui no próximo Papo de Founder. Valeu! Valeu, obrigado.